Prezados irmãos e prezadas irmãs, estamos diante de mais um estudo da Escola Bíblica Dominical da Igreja Evangélica Congregacional do Largo do Tanque. E nós vamos dar continuidade com a nossa revista, né? A Cruz de Cristo. E aí nós vamos a lição 15, vamos estudar a lição 15, que tem como título A Influência da Cruz. Essa lição, ela é parte 1, tá? Porque tem a influência da cruz, parte 2, que seria na lição 16. Mas antes de nós iniciarmos o nosso estudo, vamos dirigir a Deus em oração, pedindo a sua bênção para este momento. Grande Deus, eterno Pai celestial, louvado e glorificado, exaltado seja o teu santo poderoso nome, Senhor. O Senhor é digno de todo louvor, toda honra, toda glória e toda adoração. O Senhor é nosso Deus, nosso cuidador. Outro bem nós não possuímos, somente a Ti, Senhor, porque Tu és o Deus verdadeiro, o Deus que salva, que liberta, que cura, que restaura a alma e que perdoa os nossos pecados, Pai. Ó Deus, obrigado pela vida do Senhor, obrigado pela vida do Senhor Jesus e obrigado pela vida do Seu Santo Espírito. E obrigado pela vida de todos nós, Pai. Ó Deus, venha nos abençoar neste momento, no estudo da Tua Palavra, Senhor, que possamos, Senhor, compreender tudo aquilo que o Senhor queres nos ensinar e que sejamos abençoados neste momento. É que eu te peço, te agradeço, em nome do Senhor Jesus. Amém. Então vamos dar início, né? E como sempre, texto básico. Qual é o texto básico dessa lição? Está lá em Gálatas 2, capítulo 2, versículo 17 a 21. Então, vamos lá, abrir em Gálatas 17 a 21. O que diz? Versículo 17. Diz, se nós que procuramos ser justificados em Cristo, fomos nós mesmos também achados pecadores, e Cristo ministro do pecado? De maneira nenhuma. Se torno a edificar aquilo que destruí, continuo-me a mim mesmo transgressor. Pois pela lei estou morto para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo e já não vivo, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Agora o último versículo, que é o 21. Não anula a graça de Deus, pois a justiça provém da lei. Segue-se que Cristo morreu em vão. Repetindo, não anulo a graça de Deus, pois se a justiça provém da lei, segue-se que Cristo morreu em vão. Então aí nós estudamos o texto básico. Agora temos o texto devocional. O texto devocional está em Gálatas 6, capítulo 6, versículo 11 ao 18, que diz, vamos ler, capítulo 6, 11 ao 18, diz o seguinte, vede com que grandes letras vos escrevi o meu próprio punho. Todos que querem mostrar boa aparência na carne, esse vos obrigo a circuncidar-vos, somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Nem mesmo aqueles que se circuncidaram guardam a lei, mas querem que vos circuncideis para se gloriarem em vossa carne. Mas longe esteja de mim gloriar-me, não ser na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim, e eu para o mundo. Em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas sim de ser uma nova criatura. E todos que andaram conforme esta regra, paz e misericórdia sejam sobre eles e sobre Israel de Deus. Finalmente, ninguém me inquiete, pois eu trago meu corpo as marcas de Jesus. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja, irmão,
seja irmão com os vossos espíritos. Amém. Então, isso é a palavra de Paulo ao livro de Gálatas, que nós lemos lá no capítulo 6, versículo 11 ao 18. Agora nós temos o alvo da lição. Qual é o alvo da lição? Qual é o alvo da lição? O alvo da lição é, ao estudar esta lição, você terá condições de manter a cruz em todas as áreas de pensamento da vida. Nós não lemos o versículo-chave. Bom, aliás, lemos, porque está no Gálatas 6, versículo 17. Quanto mais a ninguém me moleste, porque eu trago o corpo às marcas de Jesus. Tá? Então, aqui nessa lição, o aluno será capaz de entender que a verdade da cruz deve estar presente em todas as áreas da vida, tá? E almejar a vida íntima com a cruz e agir, identificar a área na vida que pode ser alcançada pela influência da cruz de Cristo. Então, nós já lemos, agora vamos entrar na introdução da revista no qual o autor escreveu. Bom, ele diz o seguinte: devemos louvar a Deus por pessoas como Jones Stott, por seu dom especial de uma exposição bíblica ao mesmo tempo tão profunda e acessível. Que grande privilégio será o de, nesta lição e na próxima, visitarmos a carta de Paulo aos Gálatas, monitorados por tal hábil mestre da Escritura. Você já deve ter tido a experiência de comprar um computador e uma TV, ou mesmo um aparelho de som para o carro, e por absoluta inabilidade, preguiça ou falta de interesse, não aproveita a maioria dos recursos contidos naquela aquisição. O mesmo pode se dar em relação ao cristão e à cruz de Cristo. Porém, nesse caso, a perda é infinitamente mais grave. Um grande desperdício pode estar acontecendo agora mesmo com a minha vida cristã. E talvez, quem sabe, com a sua. Esta foi a razão de Stott terminar seu livro Roteiro desta revista com esta conclusão. Ele sabe muito bem que não podemos eliminar a cruz de nenhuma área de nossos pensamentos e vida. Creio que é muito bom guardar um resumo de tudo que já foi estudado nas 14 primeiras lições. Aproximando-se da cruz, conforme a lição 1 a 4, melhor dizendo, a vida cristã tem como ponto central a cruz de Cristo, uma história preparada por Deus desde o Antigo Testamento. O coração da cruz está na lição 5 a 7. Cristo morreu por determinação do Pai, pela vontade do Filho e por amor de nós. Jesus pagou um alto preço para nos conduzir-nos a Deus para satisfazê-lo, porém, para nós, a salvação é gratuita. A realização da cruz está na lição 8 a 10. Cristo é a maior e melhor revelação da glória da justiça e do amor de Deus. Pela sua cruz, Deus nos trouxe vitória e libertação do mal. Já na lição 11 a 14, vivendo sob a cruz. Somente quando iluminados pela cruz podemos nos compreender a nós mesmos. Uma vez unidos em Cristo, temos um novo relacionamento com Deus e o que modifica a nossa reação ante os malfeitores. Bom, o autor coloca a primeira aplicação aí na revista, que diz: alguma área do seu pensamento ou vida em que a cruz de Cristo não tem causado efeito maravilhoso? Quais? Está perguntando. Repetindo: alguma área no seu pensamento ou vida em que a cruz de Cristo não tem causado seu efeito maravilhoso? Quais? Então isso é para cada um responder, né? Então, temos assim, temos na carta de Paulo ao Gálatas
quem sabe a primeira a ser escrita. 7 afirmações admiráveis acerca da morte de Cristo. A cada uma delas ilumina uma faceta diferente. Colocando juntas, obtiveremos uma compreensão espantosamente completa da influência penetrante da cruz. Estudaremos 3 afirmações na lição de hoje e a 4 na próxima. Vamos lá, oremos antes do estudo. Tá, então nós já oramos antes do estudo, né? Bom, número 1, tem aí em algarismo romano, está dizendo a cruz e a salvação. Está lá em Gálatas 1, versículo 3 ao 5. Leiamos o texto com atenção, pois essa saudação é uma declaração teológica cuidadosamente equilibrada acerca da cruz. Vamos lá ler Gálatas 1, de 3 a 5. O que diz? De 3 a graças a vós a paz da parte de Deus, nosso Pai e nosso Senhor Jesus Cristo, ao qual se deu a si mesmo por nossos pecados, para nos livrar do presente século, mas segundo a vontade de Deus, nosso Pai, a quem seja toda a glória para todos sempre. Amém. Então, isso que nós acabamos de ler é a carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, no capítulo 1, versículo 3 a 5. Então, lá no número 1, diz o seguinte: a morte de Jesus foi tanto voluntária quanto determinada. Letra A, voluntária. Ele se entregou a si mesmo pelos nossos pecados. Livre e voluntariamente, Jesus dispôs da sua vontade a fim de fazer a vontade do Pai. Letra B, determinada. Entre aspas, segundo a vontade de nosso Deus e Pai. Deus e Pai propôs-se, desejou a morte de seu Filho e que a predisse nas Escrituras no Antigo Testamento. Agora vamos para o número 2, que fala como títulos: a morte de Jesus foi pelos nossos pecados. O pecado é a morte, causa e efeito, conforme essa Escritura. São relacionados sempre na mesma pessoa. Quem peca, morre. Nesse caso, embora os pecados fossem nossos, foi Cristo quem sofreu a pena por ele na cruz. Letra A. O propósito da morte de Jesus foi nos resgatar. Não há possibilidade de autossalvação. Daí a necessidade de resgate. Jesus morreu a fim de nos salvar deste mundo perverso. Jesus inaugurou uma nova era e transportou a ela. Letra B. O resultado presente na morte de Jesus é a graça e paz. Bom, vamos lá. Graça, favor livre e merecido. Isso que significa graça. Paulo exprime seu espanto de que os Gálatas tão rapidamente tivessem desertado aqueles que o tinham chamado. Entre aspas, a graça de Cristo. Lá está, lá no versículo 6. Os chamados de Deus é o chamado da graça. O Evangelho de Deus é o Evangelho da graça. E a paz? A paz é a reconciliação com Ele e ter uns com os outros. Né? Se nós temos reconciliação com o nosso próximo, nós temos paz com o nosso próximo. O resultado eterno da morte de Jesus, isso é letra C, tá? O resultado eterno da morte de Jesus é que Deus será glorificado para sempre. A graça e a glória são parte da mesma sentença. A graça provém de Deus e a glória é devida a Deus, a Ele, que é Deus, né? Bom, temos a segunda aplicação do autor na revista, que fala, há 2 questões fundamentais aqui. Número 1, ele faz uma pergunta. Recebi a salvação paga pela cruz de Cristo? Sim, nós recebemos a salvação paga pela cruz de Cristo, pela sua morte ali na cruz. Aí tem outra pergunta. Comecei bem, pela graça mediante a fé, e me dispus a seguir, esforço próprio, pelo caminho da santificação? Sim, comecei bem, pela graça mediante a fé. A graça é mediante a fé. Se você crê que Jesus é o Senhor e Salvador,
é pela graça que você é salvo. E me dispus a seguir. Quer dizer, eu me dispus a seguir para uma pessoa que já está praticamente 43 anos na igreja. Depois que eu me converti e fui batizado, nunca mais abandonei a igreja. Então, eu posso dizer que eu dispus a seguir com esforço próprio, pelo caminho da santificação, que eu procuro me santificar a cada dia. E espero que todos, né, que estão ouvindo também, busquem essa santificação, né? Porque se você é salvo, você é liberto, e mediante a sua fé e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e nosso Deus eterno Pai, nós buscamos a santificação, porque a própria palavra de Deus diz que sem santificação ninguém verás a Deus. Bom, vamos lá, número 2 de Algarismo Romano. A cruz e a experiência. Está lá em Gálatas 2, 19 a 21. Até podemos ler, né? Está dentro de Gálatas. Vamos lá, 19 a 21. O que diz o 19? Pois eu, pela lei, estou morto para a lei, a fim de viver para Deus. Isso é o apóstolo Paulo falando. Agora no versículo 20. Estou crucificado com Cristo e já não vivo, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo na fé no Filho de Deus, que se amou e assim si mesmo se entregou por mim. E no 21, não anulo a graça de Deus, pois se a justiça provém da lei, segue-se Cristo, que morreu em vão, né? E que a gente é pela graça. Então, aí nesse contexto, no número 1, fala que Paulo está ensinando que a função da lei é condenar e não justificar. Está no versículo 16. E contanto apenas com a lei. O meu fim se estaria na minha merecida morte, mas Deus providenciou que Cristo levasse minha penalidade pela quebra da lei, desde que eu esteja unido a Ele. Está lá no versículo 19 e 20, do capítulo 2 que nós lemos. Agora, a experiência, número 2, está em Romanos 6 e Gálatas 2. Paulo aqui está falando do problema da heresia, antinomianismo, que diz que ninguém pode ser justificado mediante a observância da lei, mas também ninguém está livre para quebrá-la, quer dizer, livre para pecar. Letra A. O pecador morreu. Está crucificado com Cristo. A verdade bíblica é bem simples. A parte de mim que está ligada ao pecado morreu. De certa forma, entre aspas, não devo saber mais pecar. Fecha aspas. Tá? Então agora a letra B. Mas está vivo para Deus. O novo eu, justificado e livre de condenação, deve viver de modo como Cristo vive. Essa segunda afirmação fala de uma nova inclinação, recebida a partir da cruz de Cristo, que passa a ser a nossa experiência. E como um gato que pode até se sujar daqui e acolá, mas sempre estará procurando a limpeza. O contrário se está com um porco, que até poderá ser surpreendido numa condição de boa higiene, mas sua tendência será sempre a lama, né? Porque o porco ele sempre procura a lama, ele quer se sujar na lama. Entendeu? Então, aqui agora a terceira aplicação do autor da revista, que fala: qual é a minha tendência ou inclinação? É uma pergunta. Pureza ou pecado? Está perguntando. Com essa resposta, podemos avaliar a autenticidade do novo nascimento. Pelos frutos conheceremos a árvore. Quer dizer, qual é a minha tendência ou a inclinação? Pureza ou pecado? Se eu estou para a pureza, eu sou uma pessoa que tem o Espírito Santo, que eu procuro dar fruto, né? É o fruto do Espírito, né? Mas o que é o dom desses frutos é o Espírito Santo. Se eu opto ou inclino para o pecado, eu não vou dar fruto. E nesse caso, eu vou ficar sujo,
porque a gente, quando procura a pureza, é para ficar puro. Se a gente procurar o pecado, a gente fica sujo. É como o exemplo que deu ali do estupro do porco, né? Que o gato, ele procura se limpar. Ele se lame, uns dizem que até o gato ele toma banho quando se lame. E ele, quando faz a sua necessidade ali, ele cobre com a terra, ou areia que seja. Já o porco não, o porco ele quer ir para a lama, né? Se sujar mais, cada vez mais. Mas vamos lá, item 3. A cruz e a pregação. Está lá em Gálatas 3, 1 a 3. Vamos ler como é pequenininho esses versículos, a gente pode ler. Vamos lá, que fala assim no capítulo 3, versículo 1. O insensato Gálatas, quem vos fascinou e foi antes, cujos olhos foi representando Jesus Cristo como crucificado. Está perguntando. Só quisera saber disso de vós, percebeste o Espírito pela obras da lei, ou pela pregação da fé. Está perguntando também. Sois vós tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, acabeis agora pela carne. Tá? Então, muitas vezes a pessoa se converte, mas ela não vem satisfazer o Espírito, mas muitas vezes satisfazer a carne, né? Então, Paulo lembra que até mesmo o apóstolo Pedro, assim como os Gálatas, havia sido fascinado em algumas medidas, por abandonar a doutrina da justificação pela fé. Paulo implica que deve ser sido enfeitiçados, talvez por arquienganador, isso mesmo, embora sem dúvida pelos falsos mestres humanos. Nesse contexto, eles nos ensinam sobre a pregação do Evangelho. Número 1. Pregar o Evangelho é proclamar a cruz. Outros itens devem ser acrescentados. Primeiro, a ressurreição, por exemplo, mas o Evangelho, em essência, são as boas novas de Cristo crucificado. Número 2. Pregar o Evangelho é proclamar visualmente a cruz. Jesus Cristo exposto como crucificado. No grego, a palavra exposto significa desenhado ou pintado para apresentação pública ante os olhos. Paulo compara sua pregação do Evangelho a uma enorme pintura de uma cartaz em que Cristo aparece na cruz. Uma das maiores artes e dons da pregação do Evangelho é transformar os ouvidos das pessoas em olhos e fazê-las ver o que estamos falando. Interessante, né? A pessoa tem que falar, mas tem que fazer as pessoas enxergarem, né? Número 3. Pregar o Evangelho é proclamar visualmente a cruz como uma realidade presente. A carta de Gálatas foi escrita provavelmente 15 anos após a cruz de Cristo, quer dizer, após a morte de Cristo. A maioria dos seus leitores, se não todos, não tinha sido testemunhas oculares da cruz. O que Paulo fez foi trazer aqueles eventos do passado para o presente, por meio da pregação. Isso que devemos também fazer. O ministério da palavra e dos sacramentos tem este poder, vencer a barreira do tempo, tornando presentes os eventos da crucificação do passado, a fim que as pessoas vendo possam reagir a eles, aceitando ou rejeitando. Número 4. Pregar o Evangelho é proclamar visualmente a cruz como uma realidade presente e permanente. O termo Cristo exposto como crucificado não está no tempo verbal grego. É dorito, mas no perfeito. A gramática, portanto, indica que Paulo estava dizendo que a crucificação tem poder e benefício permanente. A cruz jamais deixará de ser o poder da salvação de Deus para os que creem. Número 5. Pregar o Evangelho é proclamar a cruz, também como objeto de fé pessoal. Paulo expõe Cristo crucificado ante os olhos dos crentes da Galácia, não apenas por causar admiração, mas para persuadi-los
e a fim de colocar a confiança em Cristo como seu Salvador crucificado, e assim continuarem por toda a vida, e que eles não estavam fazendo. Bom, temos mais uma aplicação do autor na revista. Então, ele diz o seguinte: temos anunciado aos perdidos a mensagem da cruz, os maquiamos tanto nossa evangelização que a cruz está escondida. Sem a cruz, a mensagem pode fazer a igreja crescer ou inchar, mas não é o Evangelho de Cristo. É verdade. Nós temos que pegar a mensagem da cruz. Né? A morte, falar da morte de Jesus, para saber que Ele morreu por nós pecadores. Né? Então temos a conclusão. A salvação onde tudo começou. A experiência, o dia a dia e a pregação, o ministério, estão bem claras na cruz de Cristo, que é a própria essência de fé cristã. E temos mais uma aplicação, que é a última. Faço uma autoavaliação, estou vivendo essa realidade ou será que estou me afastando da cruz de Cristo? Vamos refletir mais sobre isso nesta semana, enquanto nós preparamos para a segunda parte da mesma lição. Então, vamos aceitar esse conselho, né? Vamos refletir mais sobre isso nesta semana, enquanto nós preparamos para a segunda parte da mesma lição. Então, essa foi a nossa lição, porque semana que vem nós falaremos da influência da cruz, só que a parte 2, tá? E aí nós vamos ver, mas vamos meditar nessa questão, que seria a penúltima lição semana que vem, e depois teremos a última, que é a lição 17. Mas então vamos agradecer a Deus, né, por mais essa aula, por mais esse estudo, que Deus tem nos abençoado com a sua palavra, tem nos ensinado que a salvação foi através da morte de Cristo ali na cruz, que perdoados foram os nossos pecados, e assim nós podemos reconciliar com Deus através da cruz. Então vamos agradecer a Deus por mais esse dia e pedir a sua bênção para todos nós. Senhor Deus Pai, muito obrigado, Senhor, por mais essa lição, mais esse estudo que fala, Senhor, do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, e que possamos cada dia mais buscarmos a pureza, a santificação, Pai. Venha abençoar cada um que está assistindo através das redes sociais, que o Senhor possa estar abençoando cada família, cada lar. Se porventura alguém está enfermo com alguma dor, que o Senhor possa curar, restaurar a saúde, Pai. Abençoe nosso domingo, nossa semana, que seja uma semana de paz, uma semana de tranquilidade, segurança. Peço perdão pelos nossos pecados, nossas faltas, tudo aquilo que fazemos que não te agrada. Seja conosco, nos abençoe e nos guarda, e livra de todo o mal, Pai. É que nós pedimos, já te agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Então, irmãos, fiquem na paz, que Deus abençoe, até nós estarmos na próxima lição, que seria dia 10, né? E semana que vem. E aí vamos falar sobre o mesmo título, que é a influência da cruz, só que é parte 2. Então nós vamos usar praticamente o mesmo estudo no livro de Paulo à igreja de Gálatas, aos Gálatas, né? Então a gente vai estudar essa lição. Então eu me despeço agora com a paz do Senhor Jesus, e que Deus abençoe a todos e fiquem com Deus. E ótima semana para todos. E que Deus abençoe.